Tem duas coisas na Bíblia que causam admiração em Jesus. Você vai ler o Novo Testamento e nós vamos ver a Bíblia falar que duas coisas apenas geraram admiração, espanto. E o termo no grego lá é muito interessante, que ele traz a ideia de que Jesus olha e Jesus fica assim, como se tivesse ficado atônito, tipo assim, muito admirado com aquilo que ele viu. Sabe o que é? Duas coisas que nós vemos na Bíblia que deixa Jesus admirado. A primeira é a falta de fé e a segunda é uma grande fé. Quando nós vemos o texto lá de Lucas, capítulo 7, verso 9, que é o texto daquele centurião romano, que vai atrás de Jesus para que Jesus cure o seu servo, o seu funcionário lá, e aí Jesus fala que vai até ele e fala, não senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, não precisa, dá uma palavra apenas. E Jesus fala daquilo ali, e Jesus olha para ele, e Jesus fala que ele vai ficar curado, mas Jesus, no final do texto nós vamos ver Jesus falando assim, e muito se admirou Jesus da fé daquele homem. Quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Cristo, se existe uma coisa, quando eu digo isso, eu não estou falando que nós podemos surpreender Deus, Ele já conhece. Mas dentro do que nós olhamos para a palavra de Deus, o Jesus enquanto 100% homem, a única coisa, as duas únicas coisas que geraram admiração em Jesus, de forma dele ficar atônito, a expressão trazer essa ideia, é quando alguém demonstrou uma fé muito grande, mas também quando alguém demonstrava pequena fé. Como por exemplo, nós vemos lá em Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 6, eu vou ler só o finalzinho aqui, onde nós vemos Jesus dizendo assim, ó, aquela região onde a Bíblia nos diz que muitos sinais não puderam ser feitos, senão alguns poucos milagres por causa da pouca fé deles. E olha o que a Bíblia nos diz. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade, a falta de fé daquele povo. Eu te pergunto aqui, como que você quer que Jesus fique admirado com você? Ele vai ficar admirado somente de duas formas. Ou pela sua falta de fé e a sua ansiedade, por deixar de confiar nele e depositar os seus olhos na mídia, no que a mídia tem colocado aí, nos problemas que estão colocando aí fora, nos prognósticos que são feitos, e aí ele vai se admirar com a sua falta de fé, ou ele pode admirar-se com a sua grande fé, por você ignorar todos esses prognósticos, e você, não estou dizendo ignorar no sentido de você não agir, entenda, por exemplo, como nós usamos máscara aqui, mas você não colocar os seus olhos nisso, mas você colocar os olhos nele e ele dizer, está aí alguém que me admira pela sua grande fé em mim. Está tudo ruim, os prognósticos são os piores que podem existir. Inflação aumentando, os alimentos aumentando, qualquer um pode ficar doente a qualquer momento, o cara está quase perdendo o emprego, mas ele está lá confiante, ele não está ansioso, ele está confiante em mim, é isso. Como você quer ser visto por Jesus? A sua ansiedade pode fazer com que Jesus se entristeça com você, te chame a atenção e fique admirado com a sua falta de fé, uma vez que você tem a palavra dele que te consola, e ele diz, será que ele não conhece a minha palavra? É isso que admirava Jesus. A admiração de Jesus é porque as pessoas sabiam quem ele era. Nós sabemos quem é o nosso Cristo. Não é possível que sabendo quem ele é, nós vamos ficar ansiosos e preocupados. É por isso que ele fica admirado e fala assim, mas não é possível que esse povo não... Será que eles não sabem quem eu sou? Eu sou aquele que morri, ressuscitei ao terceiro dia, e que prometi que vou voltar, e se eles já estiverem mortos, eles ressuscitarão, e vão comigo para a eternidade. Por que estão ansiosos? Será que eles se esqueceram ou não sabem disso? Mas nós sabemos, e por causa disso nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpa diante dele. Não ande ansioso.